o Tite vai ser o cara que vai falar bastante sobre isso também, que foi pontos que nós conversamos bastante. O importante, vou até adiantar um ponto que provavelmente o Tite deve estar citando aqui para vocês, que foge um pouquinho da minha área, mas eu tenho total liberdade para falar sobre isso aqui. O Neymar tem aqui, vai receber a informação do Tite que ele 3 meses ficou parado, e não é dos 3 meses parado que ele vai ser o Neymar excepcional. Eu acho que vamos criar uma base primeiro para que ele possa ganhar de novo aquela confiança que ele tem, e ele vai subindo gradativamente, né, sem que ele absorva uma pressão exagerada quanto ao desempenho dele, né? Esse é o ponto que o Tite vai querer passar para que ele tenha segurança de fazer os seus treinamentos bem, de fazer sua preparação bem, faça seu primeiro jogo amistoso bem, né? Não absorva uma pressão desnecessária, né? Então esse é o objetivo que nós temos com ele, né? Entenda que tem os processos, né? E absorva bem os processos para que ele possa ter um grande desempenho que ele com certeza vai vir a ter. Edu, aqui no meio, Monique Danello, do Esporte Interativo. Queria te pedir para voltar a falar sobre a lista de 35 nomes, por favor, porque vocês tinham a ideia de antecipar o envio dos 23 nomes para evitar que os clubes tivessem qualquer problema com desfalque de jogador. Como é que está essa situação? O que você pode atualizar? É importante vocês saberem que, perante o regulamento, nós somos obrigados a mandar uma lista de até 35 nomes, de 30 a 35 nomes, né? E o regulamento também nos dá prerrogativa de enviar o final list até o dia 4. Como o regulamento nos dá até o dia 4, eu tenho o direito de antecipar o meu final list e derrubo automaticamente a lista de 35 atletas, porque a partir do momento que eu enviei o final list, eu derrubo a lista dos 35 atletas, né? Aí surgiu muitas preocupações quanto, mas e se alguém se machucar, vai precisar da lista dos 35? Não, não é isso. Qualquer atleta que venha ter qualquer tipo de problema que esteja dentro da lista dos 23 nomes, não precisa estar vinculado à lista de 35. Qualquer atleta que venha bater na madeira, ter um problema de lesão, eu estou total respaldado pelo regulamento que eu posso convocar qualquer jogador, eu não, o Tite, né, obviamente, o Tite possa convocar qualquer jogador até 24 horas antes do início do jogo. Então, acho que a dúvida maior estava as condições de jogos para os atletas que estão na lista de 35 atletas, né? Então, foi o que eu falei, a partir do momento que eu mando o final list, eu derrubo isso, mas é importante vocês saberem que, mesmo com esses detalhes, eu conversei com a CBF para que nós pudéssemos mandar a Conmebol e a FIFA, né, o pedido também para liberar os atletas que venham jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, sendo que a Conmebol nos enviou também um comunicado para liberar os atletas para jogar a Libertadores da América, né, nesse período. Então, como pode liberar os atletas para jogar a Copa América, também nada mais justo de poder liberar os jogadores que vão jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Isso daí é só para estar 100% seguro, sabe? Aquela sensação de não tiver nenhuma dúvida. Então, foi por aí que nós seguimos os nossos caminhos. Edu, aqui na sua frente, aqui, perto da Kelly, sempre gentil, atendendo a gente. Vocês já discutiram com os jogadores a premiação? Isso já está definido? Vai ser discutido? Tem um valor definido? Porque eu te pergunto, você participou de seleções, antes se discutia e depois já havia um valor definido. Como que vai ser isso? Olha, não deu tempo ainda porque os atletas não chegaram, né? Mas foi discutido com eles previamente a forma da premiação. Mudamos um pouquinho a formatação de como premiar os atletas. Isso é importante passar para vocês. Não vou passar valores, né, porque isso é uma coisa interna. Mas hoje a formatação, ela cada atleta e cada membro de comissão técnica será premiado pela convocação. Qualquer membro da comissão técnica e atletas que estão convocados vão participar de uma premiação de convocação. Depois, a gente só discute premiação caso de chegada na final ou em caso de título. Então, nós dividimos por 3, tá? Porque vocês lembram de um processo que existia antigamente que classificou na primeira fase, premiado de uma forma, passou, premia de novo, passou, premia de novo, passou, premia de novo. Eu acredito
que não é a melhor formatação de uma premiação, né? Eu não creio que chegar até uma semifinal e ser desclassificado e ter pago premiações até atual momento ser justo. Mas também eu acho justo os atletas de comissão técnica ser premiados por uma convocação. A partir do momento que chega numa final de uma Copa do Mundo, ou é, obviamente, campeão da Copa do Mundo, aí sim eu acho interessante os atletas de comissão técnica serem premiados. Deu para entender? Estendi um pouquinho. Deu, né? Deu. Deu. Edu aqui, boa tarde. É o Bruno Vicari da SBT. Boa sorte. Obrigado. Edu, é só o primeiro dia, as primeiras horas, mas a gente nota que o ambiente é muito mais reservado do que foi em relação à última Copa do Mundo. Claro, você não estava aqui, mas não sei se você conseguiu absorver alguma coisa. E como equilibrar isso nessa semana? Essa questão de, não sei se vocês ainda têm algum acordo com patrocinadores, de repente alguma relação com a torcida. Como equilibrar isso e se realmente você aprendeu ou conseguiu absorver algo em relação à última Copa? Vale lembrar que nós passamos momentos diferentes, né? Se você pegar 14, se você pegar 10, pegar outras épocas, as coisas vão mudando, né? E nós também mudamos bastante coisa. E muitas das coisas que nós mudamos em prol do que nós achamos para esse momento ser ideal para a seleção brasileira, né? Todas as organizações, todas as informações que nós estamos enviando para vocês, os acessos, etc., foi tudo bem pensado, da melhor forma possível. Inclusive, estar na Granja Comari também foi bem pensado para estar próximo de vocês, para estar próximo dos nossos torcedores, para dar oportunidade para os nossos patrocinadores também estar próximo da gente, que não tem problema nenhum. Sendo bem organizado as coisas, seja bem discutido e claro, eu não vejo nenhum tipo de problema quanto a isso, né? Já estou pensando, daqui a pouco vamos comunicar a vocês também, em fazer um treino aberto na Granja Comari, dar oportunidade para os nossos torcedores, para quem está próximo da gente aqui, ter a oportunidade de ver os atletas, e a dinâmica com vocês, pode ter certeza que vai ser a melhor possível, a mais transparente possível, para que a gente possa ter uma Copa do Mundo aí bacana em todos os sentidos. Edu, boa tarde. Gustavo Hoffman, ESPN. Fala, Gustavo. Ontem os analistas do Avaí estiveram aqui, apresentaram um trabalho sobre a Costa Rica. Hoje tem os analistas do Grêmio para falar sobre a Suíça, amanhã Esporte para falar sobre a Sérvia. O que você pode passar para a gente sobre esse trabalho que foi idealizado pelo Fernando Lázaro? Claro que você não vai abrir o jogo, mas o que eles mostraram para você? O que chamou mais atenção? Olha, primeiro, essa forma aí que foi encontrada de observação foi incrível, né? A gente consegue integrar clubes, integrar profissionais, eles vêm para cá, eles sentem uma certa pressão inicial e a gente tenta quebrar, né? Porque eu falo, vocês vão apresentar para o Tite e para toda a comissão técnica, então eles ficam um pouco ansiosos, né? Mas o trabalho que eles vêm fazendo, obviamente sendo muito bem cuidado junto ao Fernando Lázaro, né? Para não chegar aqui um trabalho que não se espera, para que eles tenham a oportunidade de fazer uma apresentação livre, né? Colocar todos os pontos necessários, pontos fortes, pontos de maiores dificuldades das equipes, individualmente falando de cada atleta. E ontem foi uma das que nós já fizemos, que vocês sabem que nós fizemos na CBF também, e passaram muitíssimas informações e ainda ficaram com um deverzinho de casa lá que o Tite pediu para eles continuarem com algumas outras informações importantes de acompanhamento, né? Mas passar taticamente ou tecnicamente, você sabe bem tudo que foi passado, a gente só estava chancelando ali com outros profissionais a ideia que a gente acredita que a gente possa enfrentá-los de uma maneira bem segura. Boa tarde, Edu. Aqui à tua esquerda. Boa tarde. Edu, essa seleção, ela é aquilo que popularmente se diz que é um Brasil que deu certo. Desde o início do trabalho, vocês têm ampla aprovação, os resultados fazem que isso aconteça, mas individualmente as figuras que coordenam você, o Tite, toda a equipe, ela goza de prestígio nacional. É uma unanimidade, bem como unanimidade a ideia de que o Brasil possa ser campeão. Se cria a seleção como também um símbolo nacional. Nessa hora, a Copa do Mundo tem sempre aquela simbologia muito forte. Como é que você coloca, e até como é que é colocado a jogadores, se a seleção tem ou não tem um dever cívico, um peso cívico, isso entra em campo, isso não entra em campo? Na filosofia de vocês, como é que é a representação do país através de uma seleção que vai com toda essa aprovação? Olha, primeiro, obrigado pelos elogios, mas vou falar uma coisa que eu
pessoalmente acredito, como filosofia, como que eu acredito que a gente, com a responsabilidade que nós estamos aqui, devemos passar ao nosso povo. Eu não sei se nós vamos ser campeões, eu não sei se nós vamos ser vice-campeões, eu não sei o que vai acontecer na Copa do Mundo. Nós estamos nos preparando para isso. Mas algo que eu sei e que eu quero passar como filosofia é que, independente de resultados, de vitória, de derrota ou empate, nós temos a responsabilidade de passar algo para o nosso povo, né? Passar seriedade, passar transparência, passar de uma equipe dedicada, uma equipe correta, uma equipe bacana. Porque eu já vi, e vocês também já viram muitas coisas, muitas seleções ou muitos clubes de futebol perderem e saírem aplaudidos, né, com o seu torcedor, com o seu povo orgulhoso de você pelo que você apresentou dentro de campo, né? Não só dentro de campo, mas que você vem apresentando. Quantas vezes já vimos equipes sair aplaudido de eliminações, né? Por quê? Porque passaram algo, mostraram algo, e a gente tem que entender essa responsabilidade que nós temos. E o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes já vimos equipes que ganharam e saíram com uma sensação de mais ou menos. Eu quero ter uma sensação, eu quero ter um desejo de, quando olharem para nós, quando olharem para a seleção brasileira, olharem e falar, estou orgulhoso, independente do resultado, estou feliz com eles, puta de uns caras bacana, desculpa meu português, puta de uns caras legais, trabalhadores, corretos, esse que a minha filosofia. Eu estou falando isso porque isso, eu vou até fugir um pouquinho do contexto, esse tipo de assunto eu falo quando eu tenho oportunidade de fazer uma palestra, por exemplo. Que muitas pessoas me perguntam isso, né? É só resultado? Hoje nós estamos numa posição que, obviamente, que o resultado é importante, mas também nós temos algo para a população, algo para o povo, para passar alguma coisa também importante, que eu acho que essa mensagem aí, que quem sabe a gente consiga passar cada vez mais. Edu, Mauro Naves aqui da TV Globo. Se eu não estou enganado, acho que só o Fábio e o Tafarel estiveram em 2014 numa Copa do Mundo. Lasmar? E o Rodrigo, exato, são 3. Mas é uma comissão muito grande, então a maioria está estreando. Assim como no time também, mas especificamente sobre vocês da comissão. Que também não houve um grande torneio para se disputar, houve sim umas eliminatórias. Mas um torneio, uma coisa assim, que dê para comparar, que Copa do Mundo é igual, não sei o quê, não é. Como é que está a ansiedade de vocês? Você já usou essa palavra aí no começo e tal. Está doido para que chegue amanhã, que amanhã seja o 17 de junho e tal. E foi meio comum no passado, eu aproveito para emendar, assim, trazer gente que já viveu experiências de Copa e campeões para palestrar, para falar com os jogadores. Você pensa nessa hipótese também ou isso está descartado? Bom, primeiro, Mauro, tem uma realidade que está aí. Todos nós somos novos de seleção. Né? Somos sim, temos nossas dificuldades, temos a nossa talvez falta de experiência em alguns momentos de seleção, mas nós estamos trabalhando em pró de estar preparado para situações que possam vir a aparecer. Isso é um fato. Né? Quanto aos profissionais que possam vir a estar aqui, vocês acompanharam bem, nós conversamos com muitos profissionais antes de estar aqui. Né? Nós absorvemos todas as informações possíveis e imaginárias de atletas, coordenadores que estiveram no meu lugar, jogadores, ex-jogadores, jogadores até que estão atuando. Tivemos a oportunidade de conversar sobre os sentimentos, as dificuldades, para que a gente possa estar realmente preparado para todas essas informações que vão vir. Né? Então, nós estamos muito seguros quanto a essas questões, por mais pouca experiência que nós temos de seleção, né? Mas vamos criar aí a nossa dinâmica, nossos processos, né? Para que a gente possa estar bem cada vez mais aí. Você perguntou alguma coisa no meio também que eu fugi, né? Na verdade, Mauro, era isso que eu queria responder. Na verdade, eu estou louco para que chegue todo mundo. Porque você se sente, quando está todos os atletas, toda a comissão técnica junto, você se sente fortalecido, né? Você olha para o lado, vê todo mundo trabalhando. E, na verdade, eu estou louco para que comece rápido, todos juntos, porque dia 17 ainda vai demorar um pouquinho. Foi o que eu estava tentando passar no começo. A gente tem 2 jogos super importantes de preparação, né? E nós temos 27 dias de preparação. Então, o ideal é fazer muito bem esses 27 dias de preparação. Acho que nosso principal objetivo hoje é preparar bem, todos, até a nossa estreia. Porque daí, aí sim entra a Copa do Mundo e aí entra outro processo. Edu, aqui.
Canal 7, Unopar, Teresópolis, Antônio Carlos. Duas perguntas em uma. Primeiro, a preocupação com o Casemiro, Marcelo e Firmino, que vão chegar em Londres. E a segunda é que, na Copa de 2014, como até você acabou de citar aí, essa preocupação, nós ficamos aqui 45 dias, 3 coletivos, e acho que isso fez muita falta quando o Brasil começou mesmo a disputar a Copa do Mundo. Existe alguma preocupação quanto a isso? Até isso foi muito citado, foram muito poucos coletivos naquela estada aqui em Teresópolis, 45 dias. Bom, foi que inicialmente, eu tinha conversado aqui para vocês rapidamente. Nós também pensamos nessas possibilidades. E pode ter certeza que muitos colegas de vocês estiveram na CBF comigo para eu querer entender um pouquinho qual era a demanda de vocês. Né? Fiz reuniões pensando realmente de um trabalho ideal, um trabalho bacana para todo mundo. Então, o Vini vai estar passando para vocês, e a ideia é que a gente tenha a disponibilidade, a gente tenha essa oportunidade de estar dividindo com vocês aí o nosso dia a dia. Né? E a outra foi... não, Firmino, Marcelo... O Firmino, o Marcelo e o Casemiro se apresentam segunda-feira junto a nós em Londres já, né? Entendendo que eles jogam no sábado. Provavelmente eles acabam o jogo, já vão direto para os seus países, né? Tem um domingo de folga e segunda-feira se apresenta com a gente, que está tudo bem organizado, já estão sabendo já das informações e está tudo correto. Oi, Edu. Boa tarde, Ricardo Lai, Fox Sports. Até pegando o gancho dessa questão do treinamento, até outro dia o Cafu, se não me engano, falou que essa seleção de agora é a mais bem treinada, né? Segundo o Cafu, a opinião dele. E como é que vai ser na prática a partir de quarta-feira, porque nos primeiros 2 dias são exames, avaliações, e a diferença de tratamento que o Neymar, você falou, mas eu gostaria que você, de repente, se pudesse, na prática, como é que vai ser o trabalho dele desde quarta-feira, né, e da seleção brasileira como um todo? Bom, quanto à seleção estar bem treinada, eu concordo, mas também tivemos grandíssimos treinadores aí que vale a pena eu mencionar, caso de Parreira, que teve seu momento espetacular, o Luxemburgo também seu momento, teve muito bem em alguns momentos, né? Teve outros grandes treinadores que tiveram aqui também, e o Tite está no seu momento, e eu creio que ele está fazendo o trabalho, até porque eu acredito a seleção absorveu o Tite no seu melhor momento em todos os sentidos, né? Então nós estamos desfrutando aí de um grande treinador num grande momento. Quanto ao Neymar, ele vai seguir um protocolo, pelo que foi passado pelo Fábio Mascheredian e pelo Ricardo Rosa, um protocolo que ele já vem fazendo no Paris Saint-Germain, ele vai seguir o protocolo dele aqui de trabalho, só que tem essa parte física, né? Vai entrar logo para a parte técnica, mas tem outra parte que eu passei um pouco, que a parte é um pouco emocional, é um pouco da responsabilidade que eu passei, para que ele tenha a real dimensão do que nós estamos pensando quanto a ele, né? Então, deixar muito claro. Mas é importante também dizer que a gente não está só pensando no Neymar, né? É importante que essas estratégias de comunicação que nós temos com os atletas, principalmente o Tite, é com todos. Né? A gente tem estratégia de comunicação com todos, para quem está vindo de título, para quem está vindo de pós-lesão, que é o caso do Felipe Luiz. Nós temos uma série de outros nomes aí que o Tite também está pensando bem para que a gente possa comunicá-los e trazê-los assim bem próximo da gente, para que todos os atletas saibam bem o que estamos pensando. Edu, aqui na frente. Boa tarde, Raíza Simplício. Diferente das principais candidatas ao título, dos principais concorrentes da seleção brasileira, o Brasil não teve um ciclo completo de 4 anos, né? São 2 anos do Tite, seu trabalho, enfim, à frente da seleção brasileira. Você acha que isso é um ponto de desvantagem da seleção brasileira em relação a outras seleções? E já aproveitando nesse gancho a respeito de continuidade, você é um desejo teu, pós-Copa do Mundo, continuar trabalhando com essa equipe aqui na seleção brasileira? Olha, não podemos negar que a experiência te traz uma vivência, obviamente, diferenciada, né? Como eu falei, 2 anos
de seleção, eu me sinto um jovem ainda dentro de uma seleção brasileira, e o Tite também se sente jovem, assim como a comissão técnica que participou o período que nós estamos participando. Quanto mais tempo dentro de uma seleção, obviamente, te dá mais segurança, te traz mais oportunidade de observar atletas e etc. Né? Mas também, fazendo um link com a pergunta passada, o Tite está num momento especial. Né? Desde que o Tite assumiu a seleção, ele vive um momento espetacular, taticamente, emocionalmente, a questão com vocês, a questão com o grupo, a questão de comunicação, ele está muito bem em todos os sentidos, o que trouxe aí esse rápido resultado, essa virada, né, de autoestima, talvez, que nós trouxemos aqui para a seleção brasileira. Então, acho que a vivência, sim, traz uma certa vantagem, mas, em contrapartida, a gente tem um grande treinador também. A outra pergunta sobre a permanência, não vou negar, não seria justo da minha parte, a alegria e a satisfação que eu tenho de estar no cargo que eu estou hoje, né? De fazer o que eu estou fazendo, que eu sou apaixonado pelo que eu faço, obviamente que um desejo de permanência, de longevidade é sempre muito importante, só que tudo tem que ter seu tempo, tudo tem que ser sua hora de discussão, né? Hoje em dia, ficou em segundo plano, de verdade, isso que você citou, se uma permanência ou não. O foco nosso é total agora para a nossa preparação e para a nossa Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo, com certeza, nós vamos ter nosso tempo, nós vamos ter nosso momento de esfriar um pouco a cabeça, repensar um pouco mais sobre as situações e aí sim, dar sequência de uma continuidade ou não. Alô? Edu, Jean Brandão, Record TV. Você falou muito sobre a questão emocional, que é muito importante. É sobre isso que eu queria perguntar para você, nesse primeiro momento, na chegada dos jogadores. A CBF TV mostrou o depoimento do Marquinhos chegando aqui na Granja Comari, ele falando sobre o sonho dele estar se concretizando, o sonho de poder disputar uma Copa do Mundo. Como é que você percebeu o emocional dos jogadores na chegada do dia de hoje? Tenta relatar para a gente esse clima. Olha, sinceramente, meu contato ainda foi rápido, né? Porque eles já chegam, já se trocam, vão almoçar, eles vão fazer os exames, aí já começa uma dinâmica rápida. Mas o que eu posso dizer é que a maioria estão chegando com uma autoestima muito legal, né? Isso é importante. A maioria vindo de grandes competições, a maioria vindo de títulos importantes, a maioria deles sendo destaque nos seus clubes, né? Isso, para mim, reflete uma maneira positiva, né? Então, é aproveitar essa autoestima dos atletas, né? De estar vivendo um bom momento, de estar participando de uma Copa do Mundo, dar continuidade a isso para que a gente possa já iniciar bem os nossos jogos. Então, esse é o ponto que a gente discute bastante. E outros atletas também, às vezes, que não estão chegando com esse nível que chegam alguns de títulos, etc. Outros chegam, como eu falei para o Felipe, chega de um período de lesão, né? Fagner chega num período de lesão, então é um momento bacana a gente trazer os atletas para perto da gente, explicar tudo que a gente vem pensando e dar a devida confiança para eles retomarem aí o quanto antes para um bom desempenho. Edu aqui, tudo bom? E aí, Rosati? Edu, só para deixar claro aquela questão da FIFA, porque a FIFA às vezes tem dificuldade de ser conclusiva nas respostas dela, mesmo nos regulamentos. É porque o regulamento te dá uma margem de interpretação, né? Exatamente. Então, vocês e os clubes principalmente vão esperar assim uma autorização por escrito da FIFA dizendo, olha, pode escalar para que não tenha nenhum tipo de problema, porque essas exceções, a exceção que a Conmebol tem, por exemplo, para a Libertadores, vai só até dia 24. Né, porque daí não tem mais, né? Exato, para jogar Brasileiro e Copa do Brasil precisaria estender um pouquinho isso daí. E você já enviou a lista dos 23, ou vai fazer isso hoje ainda? Mas ficou claro, né, a questão dos 35 do final list dos 23. Só com essa decisão de colocar o final list, né, a lista final, no sistema da FIFA, já automaticamente derruba, mas para chancelar realmente, nós vamos enviar, já enviamos, inclusive, agora estamos esperando a resposta. Hoje de manhã já conversei com nossos membros da CBF, né, nossos responsáveis por estar fazendo essa comunicação, e estamos esperando vir esse comunicado, e creio, e estou bastante otimista quando possa vir alguma coisa positiva também. Tá? Fala, Edu, aqui no corredor. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Quanto tempo? Tudo bem? Edu, o Neymar, a 60%, 70%, pela qualidade que ele tem, né, ele é um jogador que já faz a diferença. Ele se apresenta na seleção brasileira, no processo de recuperação, vem de uma cirurgia. Você, como ex-atleta, sabe o quanto é importante confiança, o quanto é importante a recuperação. Foi citado aqui dos 3 meses que ele ficou parado.
A comissão técnica, ela tem confiança que terá o Neymar na Copa a 100%, mesmo ele fazendo uma diferença, 60%, 70%. Existe um tempo hábil para vocês terem o Neymar a 100% no aspecto emocional, de confiança, aspecto clínico, ele já está zerado, enfim. Rafa, eu vou passar o que me passam, né? Porque senão foge um pouquinho aqui da minha alçada. Conversando com o Fábio Maceredian e com o Ricardo Rosa, que vem acompanhando esse processo, eles estão bastante otimistas quanto à recuperação do atleta, estão bastante otimistas, até o Dr. Rodrigo Lasmar, quando a colocá-lo para o dia 3 em boas condições, ou em ótimas condições, já de fazer um período aí quem vai decidir, obviamente, é o Tite, mas um período do jogo ou o jogo inteiro. Então, isso traz uma tranquilidade, porque até o dia 3, até o 17, a gente ainda tem bastante dias aí de evolução, sendo que a gente tem um jogo ainda dia 10. Né? Então, levando em consideração o que eles trazem para nós de informação, nos dá a segurança que ele possa estar 100% já no primeiro jogo do dia 17, em todas as condições físicas, clínicas, emocionais e etc.